Muito bem, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui reunidos novamente e hoje, com a gratidão, com muita esperança, né, de iniciar um novo estudo da nossa querida Joana e do nosso querido Divaldo, Jesus e Atualidade. Vamos iniciar o estudo desse primeiro livro da série psicológica de Joana. Acabamos de sair de um livro maravilhoso, Vitória sobre a Depressão, e vamos dar início a esse livro agora, nesse formato de aprendizado por capítulo, de troca de informações. E, claro, como sempre, antes de começar, né, vamos fazer a oração para iniciar esse estudo abençoado. Quem gostaria de fazer a oração? Eu faço. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje. Que os amigos espirituais possam estar presentes e nos intuir e esclarecer da melhor forma possível. E assim, Senhor Jesus, nós vamos fazer a prece que você nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Fala, Marcelão, seja bem-vindo. Então começa aqui no Jesus e Atualidades. Já é o primeiro capítulo? Não, é uma... Ô, Wellington, eu não estava conseguindo entrar Eu não estava conseguindo entrar pelo notebook aqui, que eu vou com a setinha com a mãozinha, ele não aparece mãozinha. É porque o meu celular está com pouca bateria. Beleza. Bom, hoje, na verdade, é a introdução, né? Ainda não é o primeiro capítulo. Posso começar? Pode. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende o mais céticos, estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear, não se permitindo derivativos nem adiantamentos, enfrentava questões com elevado critério de sabedoria. Ai, minha garganta tá ruim. Continua aqui, ó. Continua aí, tá? Que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. Roberto Assigioli, por exemplo, com sua psicossíntese, penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator dela desencadeante. Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que
deterioram a personalidade do homem. Groff, deve ser isso, né? Groff, relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta o seu imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam a religiosos. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado como Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais como os espirituais, ofereciam a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, como uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Se utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de história, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizavam-se, reconhecido como dos mais belos jamais anotado pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência próprio para essa época, assim como foi para aquele que ele o enunciou. Os que ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo, e a elucinação de posse, da fama, da glória, das disputas cegas. Alucinação da posse. Alucinação da posse. E alucinação da posse, da fama. Da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrência do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas de conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fluídas individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nessas páginas resposta para algumas de suas inquietações, rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansioso pela nossa realização total. Salvador, 20 de fevereiro, 1989, Joana de Ângeles. Uau!
ela faz aqui, pelo que eu entendi, né, uma comparação com a linha de pensamento de vários psicólogos ali, né, vários, não sei se eu posso falar psicólogos, mas precursores ou pessoas que influenciaram diretamente a psicologia atual. Minimamente Né? estudiosos. É o mínimo. Nomes aí importantes na história. Eu não conheço a maioria, mas Você nem leu, né? pelo que ela explica, nomes que contribuíram para a atual psicologia de hoje, né? E me chamou a atenção aquela parte que ela fala que a psicologia profunda de hoje 2000 anos, traz as mesmas conclusões que ele ensinava há 2000 anos, né? O psicólogo dos psicólogos. É impressionante. A clareza, né, com que ele explicava e a simplicidade. O Wellington, Oi? tá caindo aqui direto, viu? Tá saindo picado. Às vezes é a internet dele, não? A sua também tá, Alexandre? Ou você ouviu normal? A Alexandre falou que tá normal. Deve ser a sua aí, Marcelo. Ok, bem, vamos embora. A minha tá normal. É a do Marcelo. Tá. Aí tem que continuar. Agora é o capítulo 1. E final ali, eu queria chamar outra atenção aqui para a questão da imagem, né? Muitas religiões ainda trazem como símbolo máximo do ensinamento de Jesus justamente o pior momento dele, Crucificado, né? o momento que ele mais sofreu, né? E ela fala, a atualidade necessita urgente do Jesus descrucificado, aquele companheiro, terapeuta, que está pronto para te ajudar na emergência, está pronto para te levantar, aquele que levantava, que curou quantos, que ressuscitou mortos, né? Gente, o Jesus deve ser muito engraçado, piadista, brincalhão. E a gente tem uma visão meio depressiva deles. Não é depressiva, mas é porque geralmente a imagem que se tem de Jesus é justamente da paixão de Cristo. É austera e sofredora, né? Exatamente, que é a hora que ele vai lá, tem todo o sofrimento, tem o julgamento de Pôncio, enfim. E aí ele fica preso, depois tem todo o martírio. Então, o que acontece? Às vezes a visão que é exposta é justamente de Cristo crucificado. E só que isso aí foi um pedacinho da encarnação dele. Os outros 32 anos, e, enfim, demonstram Cristo carpinteiro, alegre, Que levava multidões, conversava com as pessoas, um magnetismo dialogava, absurdo, né? Um magnetismo absurdo. entendeu? Então, assim, essa expressão é muito interessante, de descrucificar Cristo. E isso prova o quanto nós, como humanos réis mortais que somos, ainda somos tão apegados à dor. Porque um espírito de tanta luz que veio para nos trazer um ensinamento, que a ciência, quanto mais ela se aprofunda, mais ela se aproxima do que ele ensinou, né? Mesmo ele tendo todo esse processo de vir para nos ensinar o amor, a gente ainda se apega na imagem da dor dele, que foi o final da existência dele aqui na Terra. A humanidade ainda enxerga ele desse jeito, o sofredor, o mártir. Mas Jesus não foi um mártir. Jesus foi um guia, um farol, uma luz para o mundo, não um mártir, né? Então, a gente tem essa tendência que a gente tem para o negativo, para a dor. A gente tende, porque nós somos mais negativos, mais dor, a gente tende a enxergar só isso. Não à toa os noticiários de hoje é só isso. Aí o primeiro capítulo é Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, e é mesmo. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos,
Só porque o Wellington está falando. Ó. Somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Outro fato mesmo. A dor a gente humaniza. E geralmente é um momento que a gente ora, né? É difícil você estar num momento efervescente, bem consigo mesmo, vou fazer uma oração para agradecer. Não, você está morrendo. Aí você começa. Mas fala assim, Deus, É mesmo. Lembra? Eu fiz amigos espirituais. Ai, Somente Deus nas dores. Nossa Senhora. uma vez a gente fez uma comparação no estudo, nos estudos aqui, disso daí, né? Pega um hospital numa ala de doentes terminais e pega uma festa. Compara o nível de pensamento. Pois é. Entendeu? Exatamente. Nada a ver. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com plenitude sem aflição. Então, é o contrário, né? Por exemplo, quando você começa esse processo de reforma, você tem aquelas dores, você tem pequenos momentos de bem-estar. É como se fossem picos. Aí, quando há esse processo de mudança, de modificação íntima, é o contrário. Você começa a ver, mesmo os fatos sendo os mesmos, você muda a ótica. Então, você começa a ter momentos em que você se conforma com a aprovação, você fica em tranquilidade, e tendo poucos momentos de desatino. Entendeu? Às vezes, tendo o mesmo fato. Até que você chegue num estágio onde não tem mais desatino. Você se Exatamente. transcende além Culminando com a daquilo. plenitude sem aflição. É um processo, né? Uhum. De degrau em degrau, ascende, ou seja, eleva, caindo para levantar-se. Nossa Senhora. Atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Então, é assim mesmo, é de degrau em degrau, é caindo e levantando, é buscando aí sempre a renovação, buscando sempre o equilíbrio, entendeu? Porque teremos provações, teremos dificuldades, mas nós sabemos muito bem, até pelos estudos antecessores, que a gente tem que passar por essas questões, são desafios importantes para o nosso crescimento moral, e a gente sempre tem que inclinar para o amor, não tem jeito. Para querer evolução, para querer uma vida tranquila, entre aspas, ou tentar olhar as coisas com uma ótica de maior tranquilidade, não adianta. Você tem que se entregar mesmo ao amor, que é, né, a personificação de Cristo. Pode continuar? Tem uma estrelinha, acho que deve ser aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo. Hoje você leu sobre isso, deve ter lido. Em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz. Nossa Senhora. Com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Gente, quantas pessoas têm essa vida de porco? Comer e dormir. Entendeu? Vida de planta, assim. Ali, o dia passa. Sobrevivendo. Sobrevive, literalmente. Mesmo. Sobrevive. Com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo. E aí vem no que você estava falando hoje de materialismo. Que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para realidades que antes não sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Então, assim, o que
que a gente está enxergando aqui? Está enxergando ele fazendo ali um comparativo, né, em que ele coloca uma situação aquela pessoa que está vegetando. A pessoa que está vivendo só pelos prazeres mundanos. Ela não edifica obras. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, ela vai envelhecendo, evidentemente, e aquilo vai virando um tédio para a vida dela, porque aquilo lá já não vai satisfazer mais. Né? Aquilo vira um tédio. E aqui nós temos uma mudança de comportamento, né? Para que ela se sinta estimulada a sair da inoperância, começar a operar, começar a trabalhar em prol do próximo. E eu chamo atenção, porque às vezes esse processo parece, que pelo que ela está narrando aí, parece ser um processo único, né? De uma encarnação. Não, às vezes são vários. Às vezes é um processo... Lentamente. Ou seja, vão várias e várias e várias encarnações nesse processo de vida de porco, né? Você vivendo ali no chiqueiro, até você entender que não dá mais você ver no chiqueiro. Aí você começa a mudar, né? Uma reencarnação após a outra, a buscar novos hábitos. Eu acho que é um estágio que a gente está, né? Querendo fazer algo diferente. Exatamente, é igual você falou. Isso aqui, a leitura que eu faço também é de encarnações. É claro que um espírito deseja evolução, ele pode fazer isso em menos tempo. Né? Só que é muito claro que a lentidão desse processo. Na atual situação que nos encontramos, né? O psiquismo divino, nele latente, nele no caso do indivíduo, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Então, ele vai levar, logicamente, ele vai ter acesso a forças superiores, e não só aquele mundo dele celular. Né? O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele, esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que encerrado um ciclo, qual espiral infinita. Outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. De fato, é encarnatório, são por eras, porque isso é um processo do espírito, né? Do primitivismo à evolução, em que ele se conecta com entidades superiores, com espíritos de maior evolução. Então, aquilo que no começo para ele era bem complexo, bem difícil, ele começa a se nutrir pela essa emoção nova, e aquilo vai se transformando num processo comum, um processo de evolução, de crescimento. Ele não se estaciona. Isso tem tudo a ver com a lei de amor, cara. Tá no Evangelho. Né? Que a gente tem aqueles estágios lá do instinto, sensações, sentimentos, amor. Então, aqui ela está falando desse processo do estágio das sensações. Aliás, saindo do instinto para as sensações. Porque ele está ali naquela vidinha vegetativa ali. Aí começa a ter as primeiras sensações. Aí quer ter outras. Aí, de repente, começam os primeiros indícios de emoções. Né? E ele vai galgando alçando voos cada vez maiores. E atingindo os níveis de emoção, até chegar no amor. Né? E ela citou o processo evolutivo aí, né? Já mostrado. Marcela, João, nós estamos com saudade da voz de vocês quase não falam nada? Marcelo, você está sem o livro aí? Eu tô com problema no meu negócio hoje, tá ruim. Mas se quiser, eu faço a leitura. Se der algum problema, me avisem. A gente está te ouvindo normal. Tá? E você voltou, né, Damone? Para encher o saco. Você acha que eu ia perder a oportunidade de estar aqui hoje? Claro que não.
Bora aí, eu vou ler então. Tá escutando bem, gente? É porque eu tô no celular, eu tô meio perdido aqui. Sim. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei entropia degrada a energia que tende a consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida parece. Tudo isso é muito mais na área do automatismo fisiológico, da área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo sucede no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Bom, até então eu estava meio perdido na leitura, acabei de me achar. Ou seja, no finalzinho ele já me deu uma luz aqui, que é aqui. Aqui ele está falando sobre o corpo humano. Mas, que ele fala aqui, é natural que mesmo suceda no campo moral. Né? Tudo isso é muito mais na área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede, e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável, ou seja, sabemos que o espírito, ele para, mas ele não regride, ele vai para frente, a tendência é ir para frente. É igual o Léo começou na leitura do capítulo, que a gente tem que pagar vidas passadas, nós temos que passar por vidas passadas, por provas e expiações, para que possamos crescer como espírito, principalmente moralmente. Prof, se eu estiver errado, pode me corrigir. Certinho. Cris, eu Marcelo, gosto é de isso você mesmo. assim, tá? Ela fez. Quando ela fala Porque aqui, até né? então, tudo eu na vida não são estava... desafios, né? Parece a leitura que eu fiz hoje do André Luiz ou ontem, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é uma leitura difícil. O Léo está aí do lado, ele vai falar se é verdade ou não é. Mas que a gente não para. O espírito, ele não retrocede, a gente já estudou sobre isso. Ele tende a parar, ficar parado, estacionar e pagar por problemas anteriores, mas a tendência é crescer. Aí ele fala assim, a felicidade é o ponto final. Certo? E é porque ela faz esse comparativo, né? Falando que tudo na vida é Isso. desafio às resistências. A gente tem o desafio Baixa, bem baixo. de superar a resistência de ficar parado. Às vezes a gente tem a tendência de ficar parado. Tipo, Zona de conforto. zoninha de conforto. Dia que tá bom. Tá tão bom assim. Não vou fazer nada hoje não, tá tão bom assim. Então, é uma resistência para você seguir, né? Eu falei para Yasmin, eu fui no centro hoje, nada. Aí eu escutei uma voz assim, e vai ficar aí parado até quando? Eu falei, tô indo. Eu Tô disse também. indo. Quando eu fazia um tratamento, faz muito tempo, faz uns 4 anos. Eu ia lá eu gostava de sábado à tarde, lá no Bezerra de Menezes, faz muito tempo. E aí, eu terminava a loja, terminava de trabalhar, eu ia lá para casa, aí eu deitava assim na cama, falava, agora eu vou descansar. Aí vinha uma vozinha,
Por que você não foi lá até agora, do tratamento? Não, eu vou descansar, não vou ouvir essa voz, não. Mas você tem que ir. Mas tá bom. Pensar Foi como, um semestre. Desse jeito. né? As resistências que Mas vai a tendo. gente tende a ficar na zona de conforto. Uma vez, teve uma vez que a gente ganhou umas verduras que eu tinha que ir lá no centro, né? E o Léo deitado, né? Era um sábado da tarde, a Cristóvão estava no centro. E o Léo deitado, e eu falei, Léo, vamos lá no centro me ajudar, tem que fazer isso, isso, isso. Não vou não, porque eu quero, tô muito cansado. Então tá, então eu vou sozinha mesmo, vou lá picar os trem uma. Aí a mãe do pessoal dele chegou nele e falou assim, resolve, você vai embora, vai ajudar sua mãe. Eu não esqueço disso. Cheguei lá embaixo no estacionamento e vi atrás. Mas eu sei que está. Eu põe ele para correr, mas você, essa... Ela queria cortar umas verduras lá no centro antigo. Uhum. Eu falei, não. Tô morto, tem condição. Eu falei, não, você pode ir sozinho. Aí eu fui pro quarto. Vai deixar sua mãe sozinha para cortar verdura, tá mais cansado que você. Eu falei, mãe, vambora. Ainda bem que a gente tem esses amigos, né? Que nos empurram. Senão a gente vai fazer um desconforto. Exatamente. É uma luta constante. Não é só. Ela é o dia inteiro, por exemplo, é no seu trabalho, é na sua vida social, é na sua vida familiar. Entendeu? A gente tende a querer estabilizar. A que você abre o olho já é o primeiro desafio. Nossa, tudo. Nossa, tá na hora de acordar. Eu estava lá hoje. Nossa, eu tenho que levantar da cama. Não, eu não vou levantar da cama. Não vou. Você já começa o primeiro embate ali. Eu levantei hoje, estava lá analisando, porque eu estou organizando os meus horários por conta do estágio, né? E aí eu estava lá, que algumas pessoas falam que eu faço coisa demais e que eu preciso deixar algumas coisas de vez em quando para dar conta do que eu tenho que fazer. Então tá. Estou eu lá pelejando para ver o que eu vou deixar de fazer por enquanto. Aí me veio assim, você já fez as datas do encontro de sábado? Eu falei, mas peraí, eu estou tentando deixar um pouco de preguiça. O que eu faço mais? Ai. Aí falou assim, pode ter certeza que se você deu conta de fazer tudo que você deu conta de fazer até agora, você vai continuar dando conta. E tá bom. Quer ler, João? Não cabem ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados, em razão da superior finalidade para a qual viera. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias, apesar disso, sem deter-se,
ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida, serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha, indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Se tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Quer mais desafio que o Jesus enfrentou, gente? Até para desencarnar. E até guardados as devidas proporções, ele fala que os desafios da humanidade, eles são parelhos, são parecidos desde aquela época, é claro. Nós estamos falando em outra época, outro tipo de jurisdição, de Estado, mas realmente são os mesmos, se você for pensar. No nosso cotidiano, em quantos momentos você tem ali primitivismo, né? Instintos, ciúmes, raiva, ódio, indiferença, enfim, que existem desde quando o mundo é mundo. E ele, o tempo todo, ataca a questão do comodismo. Ele fala, meu amigo, você vai ter problema, você vai ter provação, você tem que ter desafio, você tem que ali, ó, atuar. Até porque a gente percebe, até nesses casos assim, de depressão, aqui no centro, eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa não tem um desafio. Por isso que não age. Ela se Porque falta estímulo, né? ela se Estímulo. enclausura numa bolha em que ela tá ali e ela se vitimiza naquilo e não tem desafio. E ela não quer se projetar para fora disso. Entendeu? Pensa se a gente não tivesse desafio, como é que a gente ia? A gente não ia ter estímulo nenhum. Interessante que nessa pegada do desafio, olha a sabedoria de Jesus, né, que ela mostra. Sabendo que é o desafio que nos faz erguer, continuar, nos mover, seguir em frente, nem mesmo estacionar, né, impedindo que nos estacionemos, até porque regredir é impossível, né? O corpo não vai rejuvenescer, nunca. Ele vai continuar envelhecendo. Ele pode rejuvenescer mais lentamente, ou mais rapidamente, dependendo da nossa conduta. Mas nunca vai rejuvenescer, isso é uma ilusão, não existe isso, né? Ele pode se curar de doenças, mas rejuvenescer não. Então, assim como o corpo, o espírito, ele nunca vai regredir, ele vai sempre progredir. O que podemos fazer é estacionar. Porém, o desafio é o que nos impede de estacionar. Exatamente. E consciente, tão consciente disso, não só para ele, que ele se permitia enfrentar os desafios e ele agia para superá-los o tempo todo, a vida dele foi um eterno desafio, né? Nossa, foi mesmo. Constante desafio um atrás do outro. Você não vê Cristo falando em férias, né? Não, Você tirou férias. Você não vê, Não, falar? não, ele Fiz dá um uma recesso. descansada. Gente, Não. Vou tirar um gente, recesso. Oi, o Chico dormia 3 horas por dia. Pois é. Pois é, Essa é do trabalho. exatamente. E aí, quando a pessoa fala que quer deixar de fazer algumas coisas, mesmo assim, ela não está regredindo, ela está querendo estacionar, ela não vai conseguir. Eu só Mas- quero um tempinho. Só aumenta. O que eu queria dizer é o seguinte: consciente disso, não só ele com ele mesmo, mas ele estimulava as pessoas a isso. Isso é interessante. Que ela fala que a gente vê em todos os
em todos os documentos, né, que contam a história dele. Ele não era de pegar e resolver o problema das pessoas. Ele não pegava e entregava de mão beijada. Ele mostrava como resolver. Ele não assumia o problema para ele. Ele sentava, meu filho, é assim, assim, assim. Vai, você vai conseguir. Ele estimulava a pessoa a ir pelas suas pernas. Aí é que entra a terapia. O que a terapia faz? O que o psicólogo faz? Ele não resolve o problema para você. Ele te mostra caminhos e você escolhe qual caminho tomar, entendeu? Para você resolver o que você precisa ser resolvido. E normalmente ele te mostra que as pessoas que estão à sua volta não são as pessoas que estão erradas. É que você precisa achar outras formas de fazer aquilo da melhor forma. Que às vezes o que você está fazendo é o que está trazendo mais problema para você. E é onde entra a terapia, que muita gente acha ruim. Por quê? Porque mostra que não é o outro que você tem que mudar. É aqui dentro. E aí, quando a pessoa vai na terapia e dá de cara com ela mesma, que é ela que tem que mudar, não é o outro, aí, ó. Aí foge que é culpar o terapeuta. Mas o terapeuta não presta, o terapeuta só manda eu fazer o que eu não quero. Toda terapia que se preze, que seja uma terapia realmente na qual ela se presta, independente de qual linha de raciocínio, a verdadeira terapia, em qualquer linha de raciocínio, é assim. Ela te mostra caminhos, e quem vai caminhar é você. Exatamente. Consciente de onde você errou, de onde você está errando ou não, você vai escolhendo algumas mudanças, e essas mudanças vão te curando, vão te fazendo se melhorar, se estabilizar, né? Mas, com um detalhe, que fique claro, existem terapeutas também que, às vezes, em vez de ajudar, acaba levando a pessoa a fazer coisa que não deve. Então, tem que tomar muito cuidado. Um amigo, só lembrei de uma história aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Uma vez tinha uma pessoa tomando passe, e aí estava conversando com um amigo espiritual. Essa pessoa falou assim: olha, eu sou médico, eu estou sentindo um irmão do meu lado. Aí o amigo espiritual falou: ótimo, então temos duas situações. Uma, que você é médium. Isso está claro porque tem uma pessoa do seu lado. 2, você precisa ajudar essa pessoa, parar de obsediá-la. Aí a pessoa falou: não. É o contrário, ele que não está deixando eu fazer as coisas. Aí o amigo espiritual falou assim: não. É você que está vinculado à inferioridade, está deixando se conectar a ele. Aí eu mostrei assim. Eu lembro direito, assim. Aí ele falou: que tal você começar a segunda no trabalho de caridade? A pessoa: ixi, eu tenho um monte de serviço, eu tenho não sei o quê, papapá. Então ele vai continuar com você. E a pessoa foi embora. Nossa, né? Vai continuar com você. Aí depois de uns 2 meses a pessoa reapareceu. Direta e reta, hein? Aí a pessoa reapareceu, sentou e, por coincidência, de novo foi amigo espiritual. Aí tomou o passe e tal. Aí ele falou assim: você, sim, e aí? Ó, eu comecei lá perto da minha casa, eu tava com dor e tudo, eu ouvi aquele disco falando comigo, achei bom aquilo lá, não. Ela me falou: que bom, porque aqui a gente não está para agradar. Nós estamos aqui para trabalhar em prol do que é melhor para as pessoas que aqui vêm. Aí ela falou assim: por isso mesmo, lá perto da minha casa, tinha um trabalho de caridade, no horário que eu podia, eu comecei a participar, e que beleza, que ótimo. E aí? Como é que está a presença? Diminuiu mesmo, eu estou sentindo menos dor. Então pode continuar nesse caminho, vai dar certo, é assim que funciona, não tem jeito. Diretamente. Porque muitas vezes não, sempre, né? Sempre quando você está num processo de dor, de dificuldade, foi um processo, como a gente já estudou aqui, que você causou para si mesmo. Então, para sair desse processo, você vai ter que enxergar o mal que você está fazendo para você. O mal que eu mesmo busquei que me trouxe aquela consequência.
E enxergar isso nem sempre é fácil. Admitir, né, que o erro não está no outro, que está em mim, combater o orgulho, não é fácil. Aí quando você se defronta com esse embate consigo mesmo, com o seu orgulho, aí você tem uma escolha a fazer. Ou você segue em frente no embate, ou você foge culpando alguém. E vai para a zona de E conforto. volta para sua zona de conforto, Porque para sua dor. A zona de conforto mental sua é você estabelecer mentalmente que você está certo e que o outro está errado. Então, Exatamente. você analisa assim, o outro está errado, eu estou certo, então eu vou manter essa minha linha. Entendeu? É muito mais fácil, né? É mais fácil culpar o outro. É muito mais fácil ficar na minha zoninha de conforto. Olha, eu sei, mas o meu corpo ainda continua querendo ficar só deitado. Mas Só já está quero na hora de falar. você começar a Ué. tirar ele dessa zona de conforto. Ô, Oi. Hélio, eu tô lendo um livro, e ele tem 36 capítulos, e cada capítulo conta de um desencarne de uma pessoa. E é uma equipe do plano espiritual que acompanha o desencarne das pessoas, né? E aí, todos os desencarnes, eles comentam assim: nossa, essa pessoa já está pronta, já pode trabalhar. Você vai ver, daqui 10 dias ela já está trabalhando, porque ela é abnegada, não sei o quê, papapá. Aí o outro fala: olha, meu filho, você tem que melhorar, vai para o posto-socorro, depois você vai trabalhar lá no posto-socorro mesmo, ajudando os irmãos. Então, no final das contas, quando eu acabei hoje de ler o livro, eu fui analisar, se a gente está achando que a gente trabalha pouco aqui, Cristo do céu, você vai ver na hora que você chegar do lado de lá. E aí, gente, e contou também o lado do desencarne dos espíritas, sabe? Explicando que a pessoa espírita, ela tem mais facilidade de entendimento na hora do desencarne. E aqueles que não acreditam, nossa, gente, o povo sofre mais. É muito legal. O livro chama Na Hora do Adeus. Ele é muito bom. Vocês não leram, vocês leram? Procura ler, porque é muito bom. Dá um entendimento muito amplo para gente. E fala da nossa evolução, né? As pessoas que estão mais evoluindo para ajudar as pessoas, que são menos materialistas, como elas sofrem menos o desencarne. E as pessoas que são mais materialistas sofrem muito, porque aquele conforto, aquele alimento, aquele carro, isso tudo faz falta para elas. É muito difícil. Mas tem muita coisa boa. Depois eu conto mais para vocês. Só para falar do trabalho aí. Ou seja, né, Alexandre? Até a morte é um grande desafio para nós. E na lápide vai ter que estar escrito, em vez de descanso em paz, tem que ser trabalho em paz. Trabalho em paz. Porque Exatamente. descansar Deixa não eu Ninguém só descansa, né? concluir aqui rapidinho. No final do livro, as equipes espirituais pedem para os espíritas, quando eles forem em velório, ou quando eles tiver na morte da pessoa mesmo, por exemplo, no caso de eu morrer, eu pedi, antes de eu morrer, se eu souber que eu vou morrer, para que as flores, que não desperdice dinheiro com flores, que as flores sejam transformadas em alimento para os pobres, alguma coisa assim. Eles pedem para não, no velório, quem estiver lá puder mentalizar na pessoa que está desencarnada, né? Na pessoa que está no caixão. Por quê? Porque o desencarne, ele não é tão rápido assim, não. Ele é um pouco demorado. E às vezes chega até 24 horas. Então é muito importante, na hora que a gente está no velório, a gente orar para aquela pessoa lá, para ajudar as equipes. Porque as equipes não têm maior dificuldade às vezes, para desligar um espírito, porque dentro do velório ninguém ora, só conversa. Então, ele fala, quando vocês for no velório, gente, ore para aquela pessoa, porque ela precisa de oração, com certeza. E fala sempre para ficar em silêncio,
fazendo sua oração. É muito legal, viu? Pronto, Wellington. É isso mesmo, Alexandre. Eu não me lembro qual dos livros que eu li que fala sobre isso, né, do processo do desligamento, mas é de célula a célula. Nossa, demorado. E tem espíritos que não se desligam. Tem os que são Faz mais matéria. apegados à matéria, é mais difícil fazer esse Nós desligamento. até estudamos no livro Ação e Reação um caso em que caiu um avião, tinham 14 pessoas, aí foi uma equipe de resgate lá, aí 6 espíritos foram, ali organizou-se essa expedição, 6 espíritos foram libertados para um posto-socorro. 6. Os outros ficaram lá. Porque eles não tinham a permissão ainda de ser desligados. Impressionante, né? Porque você pensa, morreu, inconsciente e tal, beleza. Claro. Só que tem um. Por quê? Porque ali é a vida da pessoa. Eles morreram. A frase é até assim: a morte deles foi a mesma, mas não é o pós-morte que é igual para todos. Ué, é o livro que eu citei hoje no estudo aqui do Evangelho, que eu estou lendo, o Berço Renovador. O cara plantou, não sei se eu contei para vocês. Ele matou os próprios pais por causa de fortuna, então viveu uma vida de orgias, de muitas ilusões materiais, de prazeres, enfim. Quando ele desencarna, ele ficou 10 anos preso no túmulo, acompanhando todo o processo de decomposição do corpo. Porque ele era tão apegado à vida material, que ele tinha uma vida de muito, de muito conforto, ele era um barão, então muito poderoso, muito rico, era festa, era orgias, muito prazeres. Então ele era muito apegado às coisas, os prazeres da carne. Ficou preso no túmulo 10 anos. Assim, o processo de desligamento já tinha acontecido, mas a intenção dele, o apego dele ao corpo era tão grande que ele ficou ali, conectado ao corpo, ficou ali sentindo tudo que estava acontecendo, decomposição, os vermes. O Wellington sabe o tanto que eu sofro quando eu tenho que ir em velório, em cemitério. Gente, quantas vezes eu fui naquele cemitério São João Batista e tem gente preso lá ainda. E assim, você tá me ouvindo? Me tira daqui. Eu falo assim, infelizmente não posso fazer nada por você, você que tem que dar um jeito. Nosso último que eu fui no velório daquele menino lá que era o meu vizinho que suicidou. Claro que foi uma tristeza, porque foi uma morte assim, violenta. E a mãe, apesar de tudo, assim, ela tinha os momentos, é claro, de consciência e também do desespero. Na hora que eu cheguei, eu já comecei já comecei a passar mal. Aí foi lacrado, é claro, e tinha uma madrinha dele que estava muito desesperada, chorando muito, perguntando por quê, aquele desespero todo. Na hora que a mãe dele me viu, ela veio, conversando, eu cheguei perto dela, aí ela não esperava. Onde foi que eu errei? E ela falou assim, você sabe que eu pelejo com ele há muitos anos, porque ele estava mexendo com droga e tal. E ela falava assim, onde que foi que eu errei? O que que eu fiz? Aí ela falou assim, não, você reza pro meu filho? Não, vamos rezar por ele e tal. E ela falou assim, eu não conformo. Eu conversei tanto com ele à noite. Por que que ele fez isso? E ela, sabe, e ela falando aquilo. Aí ela, pior que eu sei que ele tá sofrendo, eu sei que a gente não pode tirar a vida. Ela tinha consciência do que ele tinha feito. Aí eu falei assim, você já parou para pensar que às vezes, se Deus permitiu que ele desencarnou dessa forma, foi o único jeito que tinha dele aprender? Eu não sei de onde que surgiu isso da minha cabeça. Porque eu ainda fiquei pensando, eu falar um trem desse, que eu nunca, sabe, só quando veio aquilo, eu falei assim, porque não caiu uma folha se Deus não permite. Se ele permitiu que ele tirasse a vida dele, essa foi a forma que ele tinha que aprender com a dor. Aí ela chorou com verdade. Aí ela pegou e aí de repente já começou, chegou lá sei lá, um padre, sei lá, e começou, padre não, uma moça lá perto da igreja, e falou assim, vamos fazer uma oração para ele. Aí começou a orar, ela acalmou, aí logo saiu, mas eu saí assim, de lá,
passando mal. Hum. Sai de lá com aquela coisa ânsia, daquele jeitinho que vocês sabem, né? Uhum. Mas assim, na hora que me veio, eu falei assim, gente, não foi eu que falei isso. Eu nunca ia falar isso pra mulher. A gente vai percebendo, né, quando a gente come. Eu nunca ia vir isso na minha cabeça. Aí eu fecharia esse estudo de hoje com aquela frase daquela mulher, não sei o nome dela, que a gente viu no curso de mediunidade. Ela fala assim: quando você estiver em dúvida de como proceder, qualquer situação da sua vida, pare e pense, como Jesus faria? Ele não foi o exemplo? Ele não superou todos os desafios para nos dar o caminho do amor? Então, claro, estamos muito longe de ser Jesus, mas se conectar a Ele nesse momento, né? Como Ele faria? Como seria o pensamento dele nessa situação? A gente vai ter resposta. Nem que seja do amigo espiritual, vai ter resposta. Vamos encerrar, então? Eu gostaria de fazer o encerramento. Vamos fazer. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a mais esse dia de estudo nesta casa, as psicografias que foram ofertadas, o ensinamento tido no Evangelho, para aqueles que estavam aqui, encarnados e desencarnados, e para todos aqui que se encontram, sejam os nossos amigos do outro lado, seja nós aqui com aprendizado introdutório, né, desse estudo de Jesus Cristo, que possamos, assim, interpretar, né, melhor esses ensinamentos, trazer isso para o nosso cotidiano, expressar tais palavras, tais ensinamentos, tais filosofias no cotidiano de nossa vida. Possamos, através do estudo, da prática do bem, da solidariedade, da bem-querença, do amor ao próximo, que possamos, assim, fazer com que esses bens imateriais sejam cada vez mais importantes, mais notáveis na nossa vida. Vamos também, neste momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos saudáveis, em ótimas condições, podendo utilizar nossa inteligência de maneira sem nenhum obstáculo, e que assim, através da prece que ele nos ensinou, possamos encerrar esse estudo. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim Que assim seja. Pai nosso que estais estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus abençoe. Que assim seja. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Marcelo, Alexandre, por esse início desse estudo maravilhoso, né? Muito obrigado, eu. Um abraço para vocês. Até amanhã. Boa noite. Então, Deus quiser. Não? Pode marcar.